O Brasil hoje ele se destaca quando você fala de payment market, de meios de pagamento. Largou na frente com a questão do RTP, que é o Real Time Payment. O nosso Pix é um case mundial, é um exemplo a ser seguido. O Brasil hoje, no cenário de payments, de pagamento, ele é extremamente bem visto. E o pessoal fica impressionado também, né? É importante dizer a visão de lá, porque antigamente a gente tem essa coisa, né? Tupiniquim, Brasil, não mais. Há muito tempo já não é mais Exatamente. isso, né? A Euronet é uma empresa de mais de 30 anos, mais de 12 mil funcionários, uma empresa com presença em mais de 200 países, mais de 600 mil escritórios ao redor desses 200 países. Eu sempre falo, o Brasil é olhado de forma diferente por conta dessa maturidade que nós temos em payments. Não dá pra chegar de guarda baixa aqui, né? O negócio tem que ser com carinho. Exatamente, exatamente. Muitas vezes, quando a gente faz um pagamento, a gente não tem ideia da infraestrutura que está por trás para que ele aconteça. E principalmente agora, com o mundo cada vez mais globalizado, a gente tem estruturas ainda maiores quando você pensa nos arranjos internacionais, etc., e como é que a gente consegue movimentar o dinheiro em outros endereços, em outros países. Para a gente olhar para isso, a gente está trazendo hoje um especialista aqui na área da indústria de pagamentos, com mais de 25 anos de experiência, para a gente discutir hoje um pouco dessas infraestruturas que facilitam a movimentação de dinheiro, não só no Brasil, mas no mundo, e permite a criação de features de pagamentos tão simples quanto cartão de crédito, quanto soluções que estão no nosso dia, como um cartão pré-pago e outras features que a gente nem se dá conta, mas a gente usa no dia a dia e tem beneficiado várias pessoas ao redor do mundo. Eu sou o Gabriel Pereira, da Let's Money, e esse é o podcast que traz os bastidores da indústria financeira. E hoje a gente vai bater um papo super especial com o Alexandre Góes, ele que é diretor-geral da Rain Payments aqui no Brasil, e ele vai contar um pouco tanto da estrutura da Rain Payments, quanto também da Euronet, vai falar como é que isso funciona também ao redor do mundo, vai compartilhar essa visão com a gente. É um prazer te receber aqui, cara. Tive o prazer de conhecer você na Money 2020, então foi um momento bacana, e que bom que a gente consegue bater esse papo hoje aqui. Com certeza. Antes de mais nada, obrigado aí, Gabriel, obrigado ao time da Let's Money, é um prazer estar aqui. Boa. E, bom, eu quero começar falando da sua experiência, né? Você já tem um background super legal, tanto na parte de pagamentos quanto do varejo. E eu queria saber um pouco de onde começou. Já sei que a gente vem do mesmo estado aí, né? Mas é mais um carioca que está aqui em São Paulo. Eu queria ouvir um pouquinho da sua história também. Claro, claro. Bom, eu tenho 55 anos, sou casado, tenho 2 filhos. Um do meu primeiro casamento mora com a mãe no Rio de Janeiro, tem 24 anos já. E um outro agora, 7 anos, comecei de novo. Ah, que legal. E tá super legal. Sou formado em engenharia civil, gosto de números, e em administração. Também gosto de olhar o todo, né? Como você comentou, eu tenho mais de 25 anos de experiência aí. Minha trajetória em tecnologia começou ainda lá no Rio. Numa empresa não de pagamentos, mas de tecnologia, e após isso eu iniciei, a convite de um grande amigo, vim para São Paulo e entrei na Redcar, a antiga, que hoje é Rede, né, do Grupo Itaú, e lá eu aprendi tudo, e de fato eu comecei a minha trajetória na parte técnica. Eu comecei trabalhando na parte de POS, fiquei 1 ano e meio mais ou menos trabalhando em POS, depois a gente fez um job rotation e entramos no TEF. Era o início, né? Vamos dizer assim, lá mais de, sei lá, talvez uns 23 anos atrás, 22 anos atrás. E era muito legal, porque era criar a rede. Naquela época, a Redcar ela somente capturava transações Mastercard. Foi um grande aprendizado. Tive a oportunidade de conhecer excelentes pessoas que até hoje estão aí, são mestres, né? E estão aí prestando consultoria nesse mercado tão competitivo. Eu fico pensando assim, o que vem na minha cabeça é como é que vocês fizeram para isso funcionar com o que tinha disponível na época, assim, versus o que tem hoje, né? Vendo as discussões que a gente tem hoje, como é que a gente quer que melhore, etc. Eu fico assim, cara, como é que essa infraestrutura rodava lá atrás e o que tinha que fazer para isso dar certo, né, cara? Essa época era a época
daquele passa-cartão, o hack-hack que a gente chamava. Eu lembro o pessoal me contar, né? Eu não cheguei a pegar esse ainda, eu peguei um pouco depois ali, enfim, bastante talão para frente, cheque, etc. Mas esse do cartão ainda não tinha acesso, não. Tava novo ainda. Naquela época eu entrei justamente numa digitalização desse formato. Eu peguei, existia na época, né? Você falou que você não é dessa época. Eu lembro que eu ia fazer compras e aí as pessoas ainda tinham livros, aqueles cadernos gigantes, passava o cartão para ver se aquela pessoa podia ou não podia comprar. Se pudesse, ia lá e passava no hack-hack lá, no mata-pulga, que chamava, né? O galera é bom de nome. E eu entrei também numa época que foi um split de empresas, né? Que era a Credicar, e a Credicar englobava tudo, né? O processamento da transação, a emissão do plástico e a rede de captura, e ela se splitou na Orbital, que hoje não pertence mais ao grupo, né, do Itaú, splitou na Redcar e na Credicar, que continua sendo um emissor de cartão. Então foi uma época, de novo, uma época fantástica, né? Grande época de aprendizado aí. E eu caí, né? Na verdade, eu optei ali por trabalhar nessa parte da adquirência. Na época, a Redcar era uma adquirência. Então, a gente trabalhava com o foco do processamento das transações, né? Essa plataforma, na época, era uma plataforma proprietária. Hoje, a gente tem diversos provedores ao redor do mundo. Aqui no Brasil, a gente tem excelentes empresas aí prestando esse serviço. Na parte do processamento e na parte da captura, da ponta, que era onde o POS, que hoje a gente conhece, entrava para você passar o seu cartão, e essa transação num formato que até hoje é válido, que é o ISO 8583, ele subia e batia num autorizador, num switch autorizador. Então, é assim que funciona até hoje. Obviamente, a parte principalmente de antifraudes e segurança aumentou absurdamente, mas a tecnologia ela cresce e só cresce para melhor, né? Então, mas, de fato, o modelo continua vigente até hoje. Passa-se o cartão na captura, né, no POS ou no TEF, e essa transação sobe muitas vezes para a bandeira, ou dependendo do cartão, se for um cartão open ou um close loop, ele vai direto para o banco. Enfim, e aí essa autorização, ela valida se o usuário tem crédito, e se tiver crédito, volta a transação. Isso tudo é naquela velocidade que a gente está acostumado, né? 3, 4, 5, 7 segundos, às vezes, é extremamente rápido. E muitas vezes, hoje, essa transação vai fora do Brasil, vai para outros lugares, mas como a nossa tecnologia permite, a gente consegue, né? A gente, ao longo desse tempo, foi removendo muita fricção. Então, às vezes, vou te falar que é até difícil lembrar um pouco como que era, vamos dizer assim, que hoje está tão acostumado a só bater ali e ir embora, que eu começo talvez assim, antes, quando não tinha o NFC, já tinha uma fricção um pouquinho maior de colocar e digitar a senha. Nesse período aí, o que você viu aí, talvez, de principais avanços aí que foram fazendo com que a gente chegasse nessa experiência que a gente tem hoje, de falar que eu posso pagar com o celular, com o relógio, tem gente usando o anel para pagar, tem várias coisas acontecendo. Essa tecnologia que você comentou, o NFC, ele de fato é espetacular. Mas eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que o principal avanço ele se dá na parte de segurança. Porque as pessoas são criativas, né? Nós temos o brasileiro especialmente. Então eu vejo isso, mas não é um movimento brasileiro, é um movimento mundial. Todos vêm buscando uma modernização,
digitalização, sabendo que esse dinheiro está se digitalizando, então eles buscam a segurança de fazer mais transações com mais confiabilidade. Esse é um movimento. E estando aqui na Euronet, na REN, eu consigo, né, conversar com os meus pares ao redor do mundo e a gente troca figurinhas, obviamente, e o que nós estamos fazendo no Brasil é realmente, de fato, o mesmo que é feito na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. Cabe dizer que o Brasil hoje ele se destaca quando você fala de payment market, de meios de pagamento. O Brasil é um país extremamente maduro, o Brasil é um país que largou na frente com a questão do RTP, que é o Real Time Payment. O nosso Pix é um case mundial, de fato. É um exemplo a ser seguido. Então, assim, o Brasil hoje, no cenário de payments, de pagamento, ele é extremamente bem visto. Isso é muito legal. Você, na sua trajetória, você ainda estava nesse momento quando você pegou ali a abertura de mercado também, ali por volta de 2010 e 2013, das bandeiras? Como é que foi um pouco esse... Sim. Essa é uma passagem bem interessante, porque quando eu saí da Redcar, eu fui convidado a trabalhar na GetNet. A GetNet, que naquela época ainda era azul. Eu fui o número 48 da GetNet. Caraca, cara. Eu respondia para o José Renato, que comandou, né, de forma espetacular essa trajetória e acompanhou e apostou no mercado, na abertura do mercado, antes de todo mundo. Né? E eu fui o número 48. E quando eu saí da GetNet, quase 3 anos depois, já existiam mais de 870 pessoas. Caraca. Então Deve ter sido eu vi bastante coisa. Eu lembro que a gente fazia reuniões após o Fantástico, todo domingo. Caramba. Eu e os meus pares, eu entrei como superintendente Rio, Espírito Santo e Minas. E tinha o superintendente aqui de São Paulo, do Centro-Oeste, do Nordeste. Então, a gente fazia essa reunião para traçar o plano para a semana seguinte. Mas, de fato, construir do zero mesmo. A gente fazia reuniões, contratava pessoas, consultores para vender, criar rede, porque não havia rede de POS, né, para captura. E fazia reunião no chão, não tinha mobiliário, não tinha nada. Foi, de novo, né, participando desde o início. E depois virou o que virou a GetNet. Aí, hoje foi vendida para o Santander e foi espetacular esse movimento. Falam que, não sei se exatamente isso, mas que seria o primeiro unicórnio, né? Porque foi vendido por mais de bi. Falou assim, olha, o primeiro que a gente tem aqui no Brasil foi esse, no mundo das fintechs ali, né, cara? Sim. E é muito legal também destacar, eu acho que a sabedoria e a perseverança do Zé Renato. É um cara a ser admirado até hoje, né? Eu aprendi muito com ele, tive a oportunidade de trabalhar com ele, um belo de um empreendedor, um caso de sucesso. E é isso, a pessoa acreditar naquilo que ter a visão do futuro, né? Falar, puta, vai abrir esse mercado e nós estaremos prontos quando isso acontecer. E, de fato, foi exatamente o que aconteceu. Animal, cara. Animal. Muito legal. Em que momento da sua trajetória que você passa a olhar para o que está acontecendo fora do Brasil também? Talvez foi agora, quando você entrou na Euronet, ou que tem algum momento que você começa também a olhar para os pagamentos internacionais ou outros arranjos, assim? Eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas. Como eu comentei, a Redcar, que até hoje, a GetNet do início até o meio, eu saí um pouquinho antes da venda para o Santander. Mas eu também trabalhei na Verifone. Verifone multinacional, espetacular. Eu acredito que, nesse momento, eu comecei a olhar para fora e ver o que, de fato, estava acontecendo lá fora e se a gente estava descolado ou aderente ao mercado. E, de fato, como eu comentei, o Brasil sempre esteve aderente, né? Nós temos um banco central aí com uma visão extraordinária e que se antecipa. E o resultado disso, todo mundo sabe que está aí. Então, eu tive essa visão
né? Frequentei eventos fora desde aquela época da Verifone, né? Tive a oportunidade de trabalhar também com... É importante citar aqui o Marcos Botelho, que está até lá, está hoje até lá, está mais de 15 anos. Caramba. E hoje eu trabalho com a pessoa que era responsável, né? Um dos diretores a quem eu respondia, que morava no Uruguai, também é importante comentar, que chama Maurício Bonifacino. É um excelente mentor, um cara espetacular, assim, também diferenciado. Ele comenta sempre, é especial. Eu gosto de falar que é um cara especial, mas no bom sentido. Legal. E foi ele, de fato, que me chamou para trabalhar na Euronet, né? Então, você vê que a gente cria relacionamentos de 15 anos atrás. Cara, esse é um desafio que assim, o nosso mercado, ele não é fácil e você leva tempo para pegar a experiência. Sim. Então, você... Não tem um livro que te resolve as coisas. Então, assim, parte da ideia de a gente ter criado o podcast aqui foi pegar essas conversas e, de alguma maneira, tentar ajudar mais pessoas a acelerar essa curva de aprendizado. E aí a gente vê que o mercado, ao mesmo tempo, parece que é grande, mas ele é pequeno, né? Então você vai se esbarrando de novo, se encontra, um ajuda o outro, liga para cá, tem uma oportunidade. Então é muito legal ver essas conexões, essas redes aí. E o quanto que elas vão movimentando negócios, o que também é muito interessante, né? Falar assim, olha, começamos junto em tal lugar, agora a gente tá tocando essa operação, fulano que eu conhecia tocou uma outra, então acho que é legal ver esse desdobramento também dessa rede, né, cara? De novo, né? A tecnologia nos proporciona coisas incríveis, né? Eu tenho grupos da Rede Cara até hoje. Eu tenho grupos da GetNet até hoje e a gente se reúne. Que legal, Volta e meia a gente se reúne. E é exatamente o que você falou. Além da amizade, tem essa conectividade, essa conexão, esse networking para negócio. Putz, você tá lá ainda, putz, cara, eu tô trabalhando com isso agora, vamos... Quando eu comecei há 3 anos atrás, eu fiz 3 anos de REN Payments Euronet, né? E... eu continuo tendo esse network e eu acabei usando esses meus contatos de 20 anos atrás para, quando eu entrei, para falar, olha, estou na Euronet. E muitas pessoas não conheciam a Euronet, não conheciam a REN Payments, não sabem exatamente o que faz. Eles me ajudaram. Eu acho que a gente tem uma rede de payments aqui no Brasil muito colaborativa. Todos... É engraçado isso, né? Porque tem muitos mercados, tem vários amigos em outros mercados que reclamam muito dessa competitividade. E aqui, por mais competitivo que seja, existe essa colaboração. Então, eu tive... Quando eu comecei, eu lembro que eu matei o nosso diretor de soluções, que é o Maurício, porque eu fazia 4, 5 reuniões por dia por conta desse network. Pô, eu queria te contar e tal. E eu fui super, super bem recebido. Como sou até hoje, lá na Money, que a gente teve a oportunidade de se conhecer. E a Money, lado brasileiro, né? Impressionante a quantidade forte, de brasileiros que a cada ano cresce. Esse ano vai ser já o 3º ano que eu vou lá. Legal. E eu fico impressionado. E o pessoal fica impressionado também, né? É importante dizer a visão de lá, né? Porque antigamente a gente tem essa coisa, né? Tupiniquim, Brasil, não mais. Há muito tempo já não é mais isso, né? Exatamente. O pessoal... todo mundo quer ouvir, todo mundo quer saber. É muito legal você chegar lá e ser chamado, por exemplo, pelo meu par da Europa, que está lá na... França, e ele quer saber, mas Alexandre, me conta um pouquinho do mercado, o que vocês estão fazendo, para onde vocês estão indo? Cara, a gente aqui está assim, está assado. Essa troca é espetacular, essa troca. Eu vou aproveitar 2 coisas que você falou aqui. Primeira, né, que tinha um pessoal que ainda não conhecia vocês, e a outra, a questão da Money, porque assim, dentro do evento, também vai ser o 3º ano agora que eu vou para de Las Vegas. Eu fui da Europa uma vez também, então é a 4ª edição que eu vou. E tem marcas gigantes ali que estão por trás de um monte de coisa que a gente não conhece, são gigantes. E aí eu queria que você aproveitasse para contar um pouco da própria Euronet, porque é uma empresa super grande, já está listada na Bolsa, tem um histórico super grande, enfim, tem um monte de coisa aí que eu acho que você vai poder contar melhor. Mas abordar um pouco disso, assim, para quem ainda não conhece...
quem que é a Euronet, o que que é o ecossistema dela de soluções. Eu queria entender um pouquinho mais. Legal. É legal porque eu acho que a vida da Euronet ela se funde um pouco com a construção do mercado de pagamentos como um todo. A Euronet é uma empresa de mais de 30 anos, nós fizemos há poucos meses atrás 30 anos. Que legal. E uma empresa de capital aberto, como você comentou, na Nasdaq. É uma empresa de mais de 12 mil funcionários, uma empresa com presença em mais de 200 países ao redor do mundo. Né? Então, a gente tem muitas culturas diferentes. Uma empresa que foi fundada por um americano no interior da Europa, por isso o nome Euronet. E até hoje é o nosso presidente e principal acionista, pessoa física da empresa. E está lá atuante. 30 anos tocando. 30 anos tocando. Puta, é muito, muito. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo na Grécia, no primeiro ano que eu fui, a convite do meu chefe, Oscar, que viu ali no Brasil uma possibilidade de fazer esse network e me deu essa oportunidade de conhecer o resto do time, né? Então, assim, a Euronet, como eu comentei, ela faturou 4,5 bilhões de dólares no ano passado. Caraca. É uma empresa que está extremamente saudável financeiramente. Como eu comentei anteriormente, é uma empresa que cresceu adquirindo empresas. Esse mindset continua. A gente tem olhado aqui para o Brasil com olhares realmente de oportunidades. Vão vir novidades aí, né? Obviamente eu não posso falar, mas vão vir novidades. Quando tiver, você pode vir contar aqui também. Sim, com certeza, com certeza. Darei exclusividade. Boa. Então, é uma empresa que nasceu, como eu comentei, no interior da Hungria por uma necessidade que o nosso presidente, o atual presidente, fundador, ele viu para atendimento de cliente, o que hoje nós conhecemos como ATM, que é o autoatendimento. E ele começou essa trajetória há 30 anos atrás, cresceu, amadureceu e hoje nós temos ali a nossa principal empresa que chama EFT, que é a gestora desses ATMs. Hoje nós temos uma rede de mais de 155 mil ATMs, talvez posso dizer que talvez seja a maior rede não bancária do mundo. Né? E onde ali eu tenho software de gestão, eu tenho toda a parte, o hardware, obviamente eu não fabrico hardware, eu compro hardware do mercado, mas algumas redes elas são terceirizadas, outras eu faço a gestão própria de tudo, até chego a movimentar esse dinheiro. Cara, e isso está espalhado em vários países? Como eu comentei, mais de 200 países. Né? Então, de fato uma gestão extremamente dedicada. Né? E um negócio extremamente rentável ali, porque, de fato, eu levo serviços a usuários ao redor do mundo. Se você quer sacar, se você quer pagar uma conta, um pouco do que nós temos aqui no Brasil com a TecBan, né? Que também é uma excelente empresa. A título de comparação, né? Hoje, se eu não me engano, a TecBan está em torno aí de 24 mil ATMs, e quando a gente fala aí, eu sou quase 5, 6 vezes maior do que a TecBan. E eu acho que é legal essa visão de aquisições e de ecossistema, que vocês... Beleza, eu tenho essa unidade de negócio, tenho essa empresa aqui, e estrategicamente você vai olhando em outros serviços e oportunidades para você incorporar, porque eventualmente também se você... Bom, né? O tempo que você está no mercado, você vê isso acontecendo. Se você botar todas as fichas de uma coisa só, isso muda ao longo do tempo, você não sabe como é que isso vai estar daqui a 5, 10 anos. Né? A tua observação é perfeita e encaixa. É exatamente isso que os nossos gestores pensam. A criação dessa rede, o crescimento dessa rede nos proporcionou a criar uma nova empresa. Uma empresa chamada RIA, a RIA Money Transfer, é a segunda maior remessadora de valores financeiros do mundo. A primeira ela é bem conhecida, chama Western Union, todo mundo conhece. Mas a gente está ali muito próximo. Né? A RIA ela tem mais de 600 mil escritórios ao redor desses 200 países. Então, atrelado junto, em conexão com os ATMs, a gente tem um network, uma rede espetacular de atendimento aos nossos clientes e clientes dos nossos clientes. Ela vai se beneficiando, né? Tem a sinergia do grupo ali, né? Exatamente. Outra oportunidade que se deu
há 12 anos atrás, mais ou menos, é a criação da Dandelion. Dandelion é outra empresa do grupo. Ela é líder na parte de RTP, de Money Transfer em Real Time Payment. Então, seria um Pix intrapaíses ali, né? Então, eu consigo hoje, por exemplo... E esse é um mercado que mudou muito nos últimos anos, né? A globalização, ela tá espetacular, porque você hoje consegue, por exemplo, a gente sabe que existem pais aqui no Brasil que mandam seus filhos para estudar fora e precisam mandar dinheiro. Hoje, obviamente, existem parte de família, global o cara account, tá lá fora e manda dinheiro para cá. Pra lá, exato, vai resolver um problema e precisa de dinheiro, e a gente usa toda essa rede dentre as nossas empresas para fazer. Eu mando um dinheiro, ele vai num ATM e saca. Ele vai numa loja física e, dependendo do valor, obviamente, ele vai lá e saca. Então, isso, de fato, só ajuda a gente a crescer mais. Né? Então, o que aconteceu? E como eu comentei, a empresa que nasceu há 30 anos atrás, você imagina, né? A gente tinha software legado, a gente tinha software que rodavam em AS400. De fato, ainda tem algumas coisas que ainda rodam, né? Porque, obviamente, é uma migração gigante. Né? Eu diria até que ela pode ser... Acho que ela nunca vai terminar, né? Porque ela está em constante... Quando você acabar de migrar, você tem que migrar de novo, porque migrar tem uma coisa nova. Exatamente. Exatamente. Mas aí que está a diferença, né? E aí eu entro um pouco aqui na REN, né? Há mais ou menos uns 7 anos atrás, a gente teve, 7, 8 anos atrás, a gente teve um momento de decisão. A gente precisava atualizar o nosso parque de hardware e, em decisão ali, o nosso CTO, o nosso CIO, decidiram falar, ok, nós vamos atualizar, porque o negócio não pode parar de funcionar, mas eu gostaria de reescrever a nossa plataforma, começar a criar uma coisa mais moderna. De fato, uma palavra que eu gosto muito de falar, modernização. Modernização das suas plataformas legadas, que de fato eram nossas. O Maurício usa muito essa frase, eu gosto às vezes de usar, né? Nós comemos da nossa própria comida. Né? O que quer dizer isso? De fato, a gente criou REN e desenvolveu REN para atender às nossas necessidades. No primeiro momento, não era para vender, não era. Então, a gente jogou tudo na nuvem, criamos microserviços, uma biblioteca de APIs extremamente robusta. Então, isso, para quando a gente começou a migrar as nossas plataformas, e aí nós temos o REN Self-Service, que é o gestor dos ATMs, nós temos o REN Suite, que é a parte de processamento de adquirentes. Nós temos o REN Issuing, que é a parte de emissão de cartão e controle, processamento de todas as transações de cartão. Alguém falou, olha aqui, ó, nós temos um negócio legal aqui. Legal. Eu acho que a gente pode criar um brand e ir ao mercado vender isso. A gente tem um exemplo grande de uma atuação na mesma lógica, que é a própria AWS, né? Ela surge para atender uma demanda da própria Amazon. Exatamente. Olha, não estamos dando conta, a gente precisa arrumar um jeito melhor de funcionar. Exato. E hoje uma linha de negócio absurda de resultado, enfim, virou o que virou. Virou um business. Exatamente. É exatamente a mesma coisa. Aqui virou um business. E a gente começou, obviamente, pela Europa, onde está a nossa maior concentração ali de empresas e faturamento e negócios, etc. E a gente veio migrando. Mas, como eu comentei, há 3 anos atrás, tomaram a decisão de vir para as Américas. Né? Entrou hoje o meu atual chefe, o vice-presidente de vendas de Américas, ele é o Oscar Munhoz, ele é responsável por Estados Unidos, América Central, Latina e Brasil. Eu sempre falo o Brasil é olhado de forma diferente, né? Por quê? Por conta dessa maturidade que nós temos em payments. Não dá para chegar de guarda baixa aqui, né? O negócio tem que ser com carinho. Exatamente. Como eu comentei no início, nós já deixamos de ser um país tupiniquim há bastante tempo. Né, desde aquela época lá atrás. Então, hoje, o Brasil, até pelo tamanho, né, nosso país tem dimensões continentais aí, então, a nossa população aí, mais de 220 milhões aí, então, de novo, e ao mesmo tempo, extremamente empreendedor, o brasileiro, mas, ao mesmo tempo,
uma oportunidade de crescimento absurda, porque a gente está falando aí que grande parte da população ainda não é bancarizada. Então, é um mar de oportunidades, de fato. Então, REN veio para o Brasil, eu entrei com esse desafio. Hoje, o nosso desafio é entrar nesse nosso mercado. E como eu comentei também no início, é um mercado difícil porque nós temos muitas empresas boas, maduras e aderentes ao mercado. Isso não quer dizer que Euronet e REN não estejam preparados. Todo mundo fala, mas vocês estão tropicalizados, vocês estão aderentes às regras e regulamentos. Foi-se o tempo, na minha opinião, que o Brasil era e tinha as coisas proprietárias dele. Somente tem parcelado. Somente tem não sei o quê. Somente tem o cheque. Blá, blá, blá. Hoje, eu diria que entre 80% e 90% o Brasil roda igual ao mundo. Por quê? Porque é a globalização. O que tem aqui, tem lá porque hoje você tem essa facilidade. Nós viajamos lá para Money 2020, você vai lá, você compra o que você quiser com o seu cartão global, seja ele pré-pago, não é? A sua conta é global, do seu banco, do seu bancão ou não. Então, eu vejo muito essa sinergia do Brasil com outros mercados. Nós estamos um pouco à frente, mas, de fato, nós estamos aderentes, né? E aí, quando eu falo nós, não brasileiros, não o Brasil, assim, a REN e a Euronet, nós estamos, sim, aderentes a regras e regulamentos, né? A gente está aderente, a gente já tropicalizou a nossa plataforma, nós estamos aptos, prontos para atender e, obviamente, com o que a mais, que é o que eu sempre falo. REN Euronet é a mesma empresa. Então, eu consigo levar o meu valor, eu vejo assim, fazer o processamento, fazer a parte de autorização, isso aí eu diria que é um by the book. Mas o que eu tenho fora do Brasil é o que eu quero dar também ao meu cliente. Isso é o que eu queria entrar contigo, para saber o seguinte. O que faz parte desse ecossistema hoje, para quem está nos ouvindo também entender essas possibilidades. Porque, como eu também falei no começo do episódio, tem muita coisa por trás dessas movimentações cada vez mais simples, com menos fricção e mágicas. A gente tem um monte de coisa acontecendo por trás. O que tem desses ecossistemas? Então, o que foi aprendido ali? Qual dor foi resolvida ali com a REN internamente, que hoje está disponível para o mercado? Enfim, que vocês estão pensando aqui o que já tem no Brasil, ou que vocês estão, igual você falou, também querem trazer agora? Uma das coisas que a gente vê de oportunidade aqui no Brasil é, como eu comentei, a modernização. Né? Ainda temos, sejam grandes bancos, médios bancos, ou mesmo provedores locais, rodando em mainframe, rodando em plataformas que eu chamo de black box, caixas pretas, onde você precisa tirar todo o bloco e colocar outro bloco. Quando a gente fala em REN, essa nossa tecnologia baseada em microserviço, eu sempre falo para o meu prospect ou para o meu futuro cliente, deixa a sua plataforma aí. Deixa ela aí, não tira ela não. Mas alguma coisa da sua plataforma pode não estar funcionando corretamente. Pode ter aqui um benefício se você migrar este serviço, este microserviço. Isso que eu ia perguntar. Essa plataforma, a gente está falando de quais serviços nela? Pegar, por exemplo, algum exemplo. Igual você falou assim, olha, eu tenho a modernização da gestão dos ATMs. O que mais poderia ter de serviços nessas plataformas que poderiam ser considerados para ser modernizados? Boa. Por exemplo, você falou na plataforma de modernização de ATMs. Hoje, o nosso REN Self-Service, que é o nosso software de gestão de ATMs, gerenciamento de rede, ele tem uma funcionalidade que eu chamo de desenhador. Né? Ou seja, antigamente, e ainda existem redes que utilizam, você precisa desligar o ATM ou muitas vezes ir em loco para você fazer uma atualização daquele ATM, fazer um reset daquele ATM, enfim. O meu desenhador te permite você, de lá do seu escritório, desenhar a experiência do cliente. Se ele clicar aqui, o que vai fazer? Se ele clicar ali, o que vai fazer? E você testar isso.
diretamente no ATM. Legal. E você vê o resultado, você consegue ver, através da própria câmera do ATM, a resposta do seu cliente que está lá sacando fazer um teste dinheiro da jornada se ali. quiser, você faz até um teste AB, né? Muda um de um jeito, o outro de outro. Exatamente. Que isso bacana. é muito legal. Uma outra funcionalidade que eu tenho também, e que isso tá dando muito certo na Europa, nós fizemos uma parceria com a polícia local de alguns países, e a gente colocou entre aqueles milésimos de segundo entre a entrada, quando está pensando, né? Às vezes está lá, demora 5 segundos, 3 segundos, eu coloco a foto de uma pessoa desaparecida. E isso foi criado aí há mais ou menos um ano e meio, e a gente já achou mais de 64 pessoas com esse... Caramba, nada, cara. assim, o que isso... um negócio que não é nada, e olha o benefício, né, que isso traz aí, o benefício social, vamos dizer assim, que é um negócio muito legal. Então, de fato, como eu comentei, né, REN e Euronet, eles vêm pensando nessa modernização. O que a gente pode fazer diferente? Porque, de novo, quando você fala de processamento, quando você fala de autorização, conexão com a bandeira, isso aí é um pouco commodity, vamos dizer assim, no nosso mercado. E vocês também têm essa By the operação. book, exatamente. Eu tenho toda essa parte. Eu tenho, de fato, hoje no Brasil, nós estamos falando de 4 pilares de foco. Nós temos o reissuing, que é a parte toda de emissão de cartão. Então, eu controlo desde a emissão do plástico, podendo ser no-name ou não, sem o nome da pessoa, toda a parte de processamento da transação e conexão junto à bandeira, né, ou do emissor especificamente. Então, toda a parte de controle do portador do cartão é o reissuing. A parte do REN-Switch, que é o switch, ele é o nosso autorizador. Né? E lembre, quando eu falo isso, fatiado, né? Nós temos diversos microserviços que compõem esse grande serviço de processamento de transação. Então, é a parte do reissuing, do reacquire, ele está mais ali do lado do estabelecimento, porque no mercado de meios de pagamento há grandes 2 divisões, né? A parte do portador do cartão e a parte do estabelecimento. Então, eu também tenho soluções ali de adquirência, solução de switch, que é a parte de autorização junto à bandeira, enfim. A parte do Payment Hub, o Payment Hub é um produto que foi criado lá nos Estados Unidos e ele tem ganhado escala em outros países. Por quê? Diferente do nosso Banco Central, o Fed lá, que é o Banco Central deles, ele não tornou obrigatório a conexão do FedNow. E isso é uma das grandes, da minha visão aqui, uma das grandes críticas. Olha, não é obrigatório. Enfim, acho que tem algumas coisas ali que a gente viu que foram determinantes para o sucesso do Pix aqui, e acho que isso pode, talvez, né, na prática a gente está vendo o quanto que não acelera tão rápido quanto poderia aqui, igual aqui no caso do Brasil. Né? Você está 100% correto, mas eu também, por outro lado, eu vejo, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Sim. Os bancos, como você falou, talvez eles não estão aderindo na velocidade que nós tivemos a aderência aqui no Brasil, mas, de novo, é um caminho sem volta. O real-time payment... Vai ficar para trás. Assim. Se ele não coloca, o cliente dele vai pedir. Exatamente aí que nós entramos e vimos a oportunidade de criar um facilitador para ele se conectar no FedNow. Legal. Porque muitas vezes o banco, e no Brasil, né, você sabe que existem milhares de bancos, muito diferente aqui do Brasil, lá nos Estados Unidos. Sim. Então, eu criei esse facilitador, que eu chamo de um hub, onde ele se conecta a mim, né? E ele não tem... E eu já estou conectado no FedNow. Assim como eu também estou conectado em outros, no Swift, no Fedwire, em todos os outros real-time payments ou conexões que aquele banco precisa. Então, uma do friction aí, né, da fricção da conexão lá, é que dizem lá que é extremamente difícil. Sim. Entendeu? Diferente, de novo, aqui do Pix. E lá nós também tem essa complexidade que cada estado tem as suas próprias regras, Sim. normas, e aí
pode, por conta disso, você pode ter estados onde você tem bancos mais maduros tecnologicamente, outros não, e aí cada um vai ter um nível de facilidade para conseguir se plugar ali. E eu acho que é legal esse ponto que você falou de ele poder se conectar também com os pagamentos internacionais aí, instantâneos também, porque são muitas opções, né? Então, um banco, ele tem cliente, o cliente, você vai precisar talvez ter uma cobertura o que mais se aproximar de 100% global possível, porque você vai ter clientes ali que têm demandas, ainda mais num país economicamente forte como os Estados Unidos, né? Vai querer mandar talvez dinheiro pro mundo todo. Já que é difícil, às vezes, se conectar só com o nacional, com o internacional, vários deles é mais difícil ainda, né? É exatamente aí que nós vimos a oportunidade para poder facilitar e, de novo, levar valor para o cliente do nosso cliente, o cliente do banco. Nós tivemos um processo com um grande banco aqui no Brasil há pouco tempo, ainda estamos, de fato, porque quando você fala de bancos, principalmente bancos, bancões, né, que são os Big Five aqui no Brasil, tudo é grande, tudo é milhares de transações, milhares de clientes, então não dá para você falar, vamos lá, vamos fazer. Tem que ser planejado e a coisa está sendo feita muito bem feita. Mas o fato ele é extremamente grande aqui, ele tem a necessidade de levar essa facilidade aos seus clientes com o seu banco fora do Brasil. Ele tem uma filial nos Estados Unidos e clientes deles aqui no Brasil precisam pagar fornecedores ou fazer essa transferência usando o FedNow. Uhum. E aí nós demos a conexão, abrimos as nossas APIs para ele se conectar junto ao Payment Hub e facilitar. Isso, cara, dá E, de novo, muito fácil, porque no final das contas, como eu falei no início, né, a gente aqui no Brasil não estamos buscando cliente, estou buscando parceiros. Eu acho que esse conceito do simplesmente ser um provedor está caindo por terra. Sim. E como eu comentei, o meu cliente é o meu parceiro. É o meu parceiro e é uma via de mão dupla. Volta no negócio que a gente falou no começo do papo aqui. O nosso mercado é pequeno. Sim. Então você precisa sustentar. Não é diferente de você fazer um e-commerce e vender para milhões de pessoas, que é um negócio puramente transacional, dependendo do produto. Aqui você tem poucas pessoas que você precisa estar atendendo sempre para você ter um negócio sustentável, rentável, né? Não dá para você também sair querendo, enfim, trocar de relacionamento toda hora. Então, acho que é algo que, quando você acerta, o seu parceiro cresce, você cresce junto, e isso funciona para todo mundo, né? É legal você tocar nesse assunto, porque isso acontece muito para a gente. Como nós somos uma empresa global, de atuação global, como eu comentei, mais de 200 países, obviamente eu tenho clientes fora do Brasil usando a minha tecnologia e que querem entrar aqui no Brasil. Obviamente, ele quer alguém que tenha a mesma plataforma, né, aqui no Brasil. Sim. Então, nós tivemos a felicidade aí no ano passado fechar com uma processadora aqui no Brasil. Estamos em piloto, não piloto, já está em produção, né? E isso vai nos dar, isso a parceria que eu falo. Eu vou começar a trazer os meus clientes de fora do Brasil que queiram entrar no Brasil e falar, cara, não vai ter fricção nenhuma, porque você vai usar a mesma plataforma que você usa aí, você vai usar aqui no Brasil. Legal. E é aderente às regras, com um parceiro local, legal, bonitinho. Da mesma forma, o caminho inverso. Este mesmo parceiro eu estou levando para fora. Existem necessidades de clientes daqui do Brasil que querem crescer, querem ir para a América Latina, querem ir para a Europa. Vários casos desses acontecendo e ficando cada vez mais fortes até, né, aquisições de... Sim. E aí também volta no que a gente falou do Brasil ser olhado com outros olhos, né? Então o pessoal de fora já também, tem uma empresa aqui, quero fazer negócio com eles, quero comprar, quero, enfim, aproveitar essa tecnologia, que a gente virou exportador de tecnologia, exatamente, né? É um negócio legal também. É exatamente isso que você falou, em uma mão de via dupla, entendeu? Então, você leva o parceiro para fora, porque existe a necessidade de clientes dele aqui, no caso dessa processadora, querem ir para México, para Chile, para outros
né, regiões, e a mesma coisa o cara de fora, como você falou. Como eu comentei, mais de 220 milhões de pessoas aqui no Brasil. É um mercado gigantesco. Há oportunidades para empresas de fora virem para cá. E você fazendo parte de um grupo como esse, como é que funciona esse relacionamento entre empresas ali, porque unidade de negócio, né? Igual a gente está falando no começo aqui, em bastidores. Tem um Paulo na IP que está olhando para outra solução. Como é que vocês fazem também essa oferta combinada do ecossistema para falar assim, olha, nós somos parceiros, a gente tem outras coisas aqui disponíveis que podem acrescentar valor na nossa relação aqui. Né? Você comentou do Paulo. O Paulo o Paulo Andreoli é um parceiraço, né? A gente vive falando, ele de fato teve lá com a gente na Febraban, no nosso stand. O time dele da IPEI aproveitou a oportunidade muito bem e trouxe clientes, convidou clientes. Então, a gente está sempre se falando. A gente está sempre trocando contatos. A IPEI aqui no Brasil, como eu comentei, ela já tem mais de 12 anos aqui, mais de 100 funcionários. Tem clientes importantes aqui no Brasil, como Nubank, Bradesco, Itaú, Pão de Açúcar. E, obviamente, ele me ajuda a penetrar nesses clientes, nessas grandes contas. E o inverso também. Eu também indico várias vezes clientes para ele, porque na minha apresentação está lá a IP. E todo mundo já, você tem... Por favor, está aqui, o nome dele é Paulo Andreoli, eu sempre apresento e depois ele gosta. A nossa conexão, e não só com a IP, né? Aí eu estou falando de RIA, eu estou falando de EFT, eu estou falando de Dandelion, eu estou falando de todas as empresas. Do grupo, né? Do grupo. Eu sou muito solícito com relação a isso, porque, de novo, eu acho que o nosso foco, quando você olha para o geral, é o cliente. Sim. Você tem que levar uma melhor experiência, um melhor serviço para o seu cliente. Então, faz parte. Então, se eu tenho aqui uma empresa, uma pessoa, um contato que tem necessidade de falar com a RIA, eu vou lá e passo os meus pares, o contato, apresento e tal. E a coisa flui. Tranquilo. São empresas independentes, mas, de novo, o Oscar sempre comenta muito isso. Nós somos uma família. A verdade é que nós somos uma família, a gente se faz. Esse evento na Grécia que eu comentei, que eu tive a oportunidade de ser convidado, é um evento onde se reúne todos os executivos do Grupo Euronet, uma vez por ano, para justamente isso, para haver integração, contar, né, as vitórias, as derrotas. Né? Todo mundo se fala, onde eu também tive a oportunidade de conhecer o Mike Brown, o Kevin, que é a pessoa responsável pelo REM e pela IPEI, Kevin Caponé. Pessoas espetaculares, com visões espetaculares. E, de novo, é um prazer estar ao lado de pessoas assim. Né? Uma coisa que eu queria perguntar é o seguinte: vocês olham tanto, né, no real-time payments quanto a parte de cartão, e pela quantidade de inovação que está saindo, é normal a gente ver um questionamento de o Pix está comendo um pedaço do cartão, enfim, como é que vai ser futuramente? Está vindo aí, a gente está falando de Pix parcelado, agora veio o Pix automático. Como é que, para vocês, assim, inovações ali dentro de real-time payments, como é que vocês olham para isso, navegando junto com o negócio de cartão? E essas inovações já tem em outros locais do mundo. Sei lá, a Índia tem UPI, eu não sei, Sim. Às vezes tem algum outro ponto ali que, enfim, podem surgir outras oportunidades também que eventualmente não estavam mapeadas. Assim como a indústria, vamos dizer assim, talvez a que mais, essa de pagamentos mudou tanto ao longo até da sua própria trajetória toda ali, ela ganha mais um elemento muito forte que parece que está só no começo dessa história, que o Pix entrou para ficar, o Banco Central parece que não vai tirar o pé do acelerador, e realmente é um roadmap bem arrojado, assim, tem saído coisa bem interessante, né? Sim. Eu acredito que, se você olhar os relatórios dos órgãos que nós temos aqui no Brasil, como o Febraban, a Abex, que fala de transações, de cartões, de bandeira, as próprias bandeiras emitem relatórios. Eu recebi
um relatório ontem da Mastercard falando dessa parte. Óbvio, o Pix tem comido um pedaço dessas transações. Mas, de outro lado, quando você olha, o cartão de débito, o cartão de crédito continuam crescendo. Por quê? Mais e mais pessoas também têm acesso a cartão de crédito e cartão de débito. Então, o Pix vem crescendo, mas os cartões também vêm crescendo. No meu caso, por exemplo, eu não passei... Talvez eu tenha feito mais transações no Pix do que eu faria se fosse TED, porque eu tinha que pagar e não sei o quê. Mas, majoritariamente, minha vida toda ainda está no cartão de crédito e até o momento eu não vejo muito motivo para mudar. Assim, a não ser que tenha alguma vantagem muito, muito clara, igual talvez o Pix parcelado promete alguma coisa ali de conseguir pagar à vista por lojista, ganhar um preço do à vista. Sim. Talvez ali tenha alguma oportunidade, não sei. O que eu vejo é que, para mim, é a ponta do iceberg, né? A gente, obviamente, largou na frente, a gente cresceu, é um case mundial, mas ainda existem muitas questões a serem adequadas à realidade. Será que tudo isso realmente vai ser custo zero para o resto da vida? Será que... não? Porque... há custo. Há custo. Há o custo do processamento, há o custo da sustentação, há o custo da segurança. Pô, você vê aí que toda hora alguém lança... O próprio governo está extremamente preocupado com essas coisas dos golpes de Pix e tal. Sim. Então, para mim, eu sou igual a você. Eu sou fã do cartão, nasci no cartão físico, nasci lá na maquininha Mata-Puga. Então, eu acho que hoje o cartão ainda tem o seu espaço, está longe de perder o seu espaço, minha visão. É mais fácil de controle, é mais fácil. Então, eu acho que eles são tecnologias que vão conviver ainda um bom tempo em paralelo. E falando de pagamentos cross-border, e aí ainda falando dessa questão de pagamentos instantâneos, quais são os desafios que vocês veem de conseguir fazer essa conexão com vários países, e por mais que a lógica seja parecida, imagino que a implementação seja diferente, né? Então, assim, beleza, aqui no Brasil está muito mais fácil fazer o pagamento instantâneo, beleza, você consegue fazer, ao mesmo tempo você tem que atender outros países que talvez não tenham a mesma infraestrutura que está aqui, mas às vezes para o cliente do seu cliente, se ele manda o pagamento para o Brasil e leva 1 minuto, e ele manda para um outro país e por alguma razão leva 5, 10, ele, entre aspas, não quer saber, ele quer o de 1 minuto também, né? Sim. Como é que é um pouco desse desafio de lidar com isso e com essa cobertura global aí tão grande que vocês têm? Eu acho que, na minha visão, o desafio nunca foi tecnológico, né? Eu acho que a tecnologia, ela... nos surpreendem a cada dia. E a conexão, a integração, e a tecnologia em si, ela se conecta a qualquer lugar. O nosso grande problema hoje é as regras, os regulatórios de cada país. Então, de fato, as exigências hoje, na nossa opinião, de cada país, é o nosso principal entrave, vamos dizer assim. E atualização também, né? Porque muda toda hora, né? Muda toda hora. A gente está com um mundo hoje extremamente, como é que eu vou dizer, em conflito aí, né? Com diversas... diversos governos caminhando para lados opostos, pensando de forma diferente. Já foi mais harmonioso. Já foi mais harmonioso. Se você olhar para aí, para 5 anos atrás, antes da guerra da Rússia ou do mesmo de Israel ali, a coisa estava indo tão bem. Parece que o pessoal fala, tá tudo muito calmo, vamos criar um conflito aqui para... porque tá tudo bem, as economias estão indo super bem, tá todo mundo fazendo comércio internacional e de repente... Então, de novo, para mim, a tecnologia não é o ponto de fricção. O ponto de fricção são os governos, é a política. Enquanto a gente tiver
divergência, fica difícil. Fica difícil. Porque quando a gente saca esse problema, a coisa flui. Para a gente fechar aqui, a gente está caminhando para o final, eu queria trabalhar um pouco do exercício aqui de futurologia, pensar assim, o que você acha de... 5 anos parece que é pouco, mas não é. Eu acho que muda, a gente está vendo que muda muita coisa em 5 anos. Mas eu não vou nem criar aqui a dificuldade de dizer qualificadores, né? Qual que é o mais, etc. Mas queria que você falasse uma tendência que você acha que vai impactar o mercado nos próximos 5 anos, que você está olhando aí. Talvez uma brincadeira da mesma forma que existia a visão lá atrás de que o mercado ia se abrir na GetNet, tudo, né? Enfim, da oportunidade. Você acha que hoje tem alguma visão dessa? O que você acha que se destacaria assim, nos próximos 5 anos que você acha que pode acontecer aqui no mercado e que vale a pena a gente ficar de olho? Duas coisas que eu acredito muito que são tendências mundiais a serem melhoradas e investidas cada vez mais. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de salientar aqui uma situação que nós, como uma empresa global, presença em mais de 200 países, e temos esse conhecimento de tudo que está acontecendo. Muitas pessoas falam do dinheiro, do papel, né, que vai acabar, mas é impressionante como as nossas transações nos nossos ATMs só crescem. Caramba. Para mim isso é totalmente contra-intuitivo. Você falasse, o que você acha? Eu ia falar que está diminuindo. É impressionante. Caramba. Todo mundo fala, mas o dinheiro vai acabar, ninguém anda com dinheiro. Eu não ando com dinheiro, você não anda não. Mas anda aqui 20 quilômetros para dentro de São Paulo. Eu tô viajando sem dinheiro, pô. A gente tem essa cultura, mas obviamente a gente está aqui em São Paulo, um centro... Cara, eu lembro de sacar dinheiro quando eu ia entrar num ônibus. Hoje, assim, eu tô viajando para fora do país sem dinheiro, sem a menor preocupação, cara. Exatamente. Eu não cheguei a tanto quanto você. Eu ainda levo umas notinhas ali, mas elas estão só indo passear. Ela vai e volta. Vai e volta do mesmo jeito. É impressionante. Porque hoje você bota no cassino ali para dar uma rodada. Para fazer uma graça, exatamente. É bem por aí. Mas então, isso é um ponto que eu gostaria de salientar. Então, a nossa rede só cresce. Hoje, um dos maiores business que nós temos é o DCC, né, que é a possibilidade de você fazer a conversão no momento que você vai sacar o dinheiro lá. Então, isso é um business extremamente rentável para a gente. Esse aí eu pago quando eu preciso, aí esse que eu acabo pagando. Exatamente. Mas não deu nenhum, agora eu vou ter que tirar, eu vou lá e saco. Mas se você pensar, principalmente olhando para o Brasil aqui, como é um país volátil, muitas vezes vale muito a pena você estar lá na Europa, você sacar um dinheiro e falar, eu sei que eu vou pagar essa conversão aqui. Sim. E eu não vou, daqui a uma semana o dólar dá uma disparada e eu estou ferrado. Então isso a gente consegue monitorar e é muito latente para a gente, porque a gente vê isso todo dia. Então desmistificar um pouco desse negócio, né? O dinheiro está morrendo, ninguém leva. Mas, de novo, quando você fala da gente, pessoas de tecnologia, pessoas que moram em São Paulo. Eu viajo aqui 150 quilômetros para dentro de São Paulo, você já vê todo mundo com dinheiro no bolso, comprando pão com dinheiro ainda. Então, realmente... Hoje eu vi na padaria, o cara tava com 4 notas de 20. Eu falei, caramba, quase... Surreal. Eu quase parei ele para perguntar, ia ficar meio estranho, né? Eu achei que eu ia tomar dele. Mas eu falei, cara... Por que você está andando com esse dinheiro? Eu fiquei com muita vontade de perguntar a ele. Mas você vê, outro dia eu fui sacar um dinheiro no ATM porque eu queria dar dinheiro pro meu filho. Meu filho de 7 anos. Apanhei porque eu não tinha 200 anos que eu não olhava. Falei, caramba, mas o que eu faço? Bom, saquei lá.
Mas, cara, assim, aí tem esse problema também, porque às vezes você vai sacar só te dá R$50. Porra, aí você quer trocar, aí você vai na padaria, mas não tem dinheiro também, ninguém tem dinheiro. Nossa, mas... chegar lá para trocar e falar, pô, sai daqui. Vai me atrasar ao lado aqui. Exatamente. Cara. Mas voltando aqui à sua pergunta, eu acho que a gente tem observado, e eu sempre vou falar da gente, porque obviamente eu uso o time, né? O nosso time aqui. A gente vê duas tendências. Uma tendência que está muito forte, que é a parte de segurança. Com o crescimento dessas tecnologias de real-time payment, money transfer, em real-time payment... mais seguro precisa ser para acompanhar. Mais seguro precisa ser para poder acompanhar e dar segurança a quem está emitindo e quem está recebendo. Então, eu acho que isso o pessoal tem investido muito... fora do Brasil e aqui no Brasil também. Que deve dar um salto muito alto agora, tanto de o nível do fraudador, por conta de IA generativa, etc. Né? Como é que o cara cria identidade falsa. Exatamente. E aí a segurança vem junto. Eu já ouvi de vários aqui, né? A gente nunca vai estar na frente do fraudador. Sim. Mas vai acompanhando rápido, porque a tecnologia também está disponível para quem quer evitar a fraude. Né? A IA, do mesmo jeito que ela cria um documento falso, ela ajuda a detectar um documento falso, né? Criado por IA, né? Exatamente. Mas é bem isso que você falou. Até, o fraudador está lá e a segurança vem correndo atrás. Eu não sei se nós vamos chegar a esse ponto de conseguir suplantar isso daí e realmente privar os fraudadores de fazer qualquer coisa. E o outro lado também, eu vejo essa tendência em função da facilidade que eu tenho de contato com outras regiões, que é a parte de atendimento ao cliente. Eu vejo essa parte tomando um novo formato. Não simplesmente botar lá uma IA para atender o cara. Não. De novo, você dar a possibilidade daquele cliente ser satisfeito naquelas necessidades de serviços que ele precisa. Obviamente, estou falando de payments, de meios de pagamento. Então, se eu tenho... o meu filho que está lá na Europa e ele precisa de um dinheiro, eu realmente poder fazer isso e com a garantia de que ele vai sacar aquele dinheiro lá e tudo bem. A mesma garantia que hoje nós não viajamos mais não viajo sem dinheiro, dinheiro. Mas eu levo 3 cartões. Exato. Porque sempre dá um pau. Vai que um não passe ali, eu falo, já dá aquela suada fria. Mesma coisa, Gabriel. Eu tenho a minha conta global, eu uso o meu débito lá, chega lá, mas sempre dá um pau. Não dá dúvida, eu venho no crédito mesmo. Exato. E aí você tem um cartão de crédito ali para fazer. Então, para mim, essas são as duas tendências aí que eu acho que vai haver um investimento mais pesado. É um ponto de atenção aí que as empresas estão realmente tomando cuidado. E, obviamente, a Euronet ela vem também dando possibilidade nisso, criando esse software mais leve, mais rápido, mais moderno. Eu vou, de novo, falar, a Euronet está super pronta, a Payment está adequada ao mercado local brasileiro, e a gente está super aberto a conversar aí com novos players. Pessoal, inclusive vai ficar o contato aqui do Alexandre na descrição do episódio. E eu queria te agradecer pelo tempo, cara. Obrigado aí por vir participar. Sabe que a agenda é corrida, então a gente agradece aqui a sua participação. E deixando um recado para todo mundo, esse episódio e todos os outros, a gente faz uma matéria dele no nosso portal também, letsmoney.com.br. Então, follow the money, acompanhe lá no nosso portal, compartilhe com o time de vocês, com certeza esse conteúdo vai ajudar mais gente aí do time. E obrigado por acompanhar mais um episódio. A gente se vê no próximo. Um grande abraço. Tchau, tchau.